Olá, povo de Deus, tudo bom? Estamos aqui para a 13ª aula. Estamos encerrando a revista, certo? E a próxima aula vai ser iniciando a aula, do último bimestre, que serão... Estamos em setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, estamos encerrando mais um ano trimestral, com essa próxima revista que irá entrar, certo? E o tema da lição de hoje é o jovem pastor, tá bom? Eu quero já pedir para você compartilhe, certo? Compartilhe a aula, compartilhe o canal, se inscreva, certo? E vamos à lição de hoje. A lição de hoje, o texto bíblico está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 5 a 7, e o capítulo 3, o versículo 14 e 15, certo? Então, o versículo em destaque: mas você seja moderado em todas as situações. Suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. 2 Timóteo 4, versículo 5. Pois é. Quem é chamado por Deus, quem é pastor, suporte o sofrimento e faça o trabalho, de um pregador e cumpra bem o seu dever de servo de Deus, porque na verdade nós vamos, dar, vamos dizer assim, nós vamos entregar para Deus tudo aquilo que fizemos, Que Deus vai requerer de nós, Então, faça o seu melhor para Deus, certo? E vamos ao texto de hoje. Sim, e o jovem pastor, pelo texto bíblico, nós já sabemos quem é, O texto bíblico é em 2 Timóteo, então vamos ler 2 Timóteo, então a carta. Essa carta foi Paulo que escreveu para Timóteo, certo? Paulo foi um instrutor, pastor, instrutor, vamos dizer assim, um pai espiritual para Timóteo, certo? Então vamos lá, 5 e 7. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e a tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e moderação. Então, aqui Paulo estava dizendo para Timóteo que o que ele estava comentando aqui, Que nesse capítulo 1, Paulo estava exortando a Timóteo a questão sobre a firmeza e a constância no ministério, A fé não fingida, A fé tem que ser aquela fé fervorosa, E comenta que habitou primeiro em sua avó Lóide, Que a avó de Timóteo era Lóide,
e a mãe Eunice. O pai de Timóteo era um soldado romano, né? Então, por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus. Às vezes nós temos que, a gente quer fazer a obra, né? Mas a gente, para poder fazer a obra, né, temos que estar fortificados no Espírito Santo. Não adianta você ir fazer a obra de Deus por si mesmo, certo? Nós temos que estar revestidos de poder e de autoridade. Então, aqui Paulo estava falando para Timóteo: despertes o dom de Deus, né, que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Então, Paulo orou por Timóteo, né, com imposição de mãos, e essa oração de imposição de mãos, eu creio que seja dando legalidade, né, a Timóteo, porque na verdade aqui nessa lição nós vamos ver que Paulo, né, já estava prevendo que iria morrer. Então seu legado, né, teria que passar para alguém, como pastor, né? Então Timóteo, o jovem Timóteo, seria esse, né, que ficaria fazendo a obra, né, no lugar de Paulo. Nós vamos ver no decorrer da lição. Então, porque Deus não nos deu espírito de temor, né? Exortando a Timóteo, Paulo estava exortando a Timóteo para ter coragem e ousadia, né? Amor e moderação, né? Tudo que fazemos na obra de Deus, nós temos que fazer com moderação. Nada de, vamos dizer assim, de escandalizar o evangelho, né? Com ensinos errados, né? E não fazer aquilo que a Bíblia de Deus não ensina, né? Pregar sempre a verdade. E capítulo 3, 14, 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Tá vendo? E que desde a sua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, aqui Paulo estava lembrando Timóteo, né, que desde a meninice sabe as sagradas escrituras. Então, que as palavras, né, que as sagradas escrituras podem fazer-te sábio para a salvação. Entendeu aí? Pela fé que há em Cristo Jesus. Então, aqui Paulo estava falando que Timóteo, para lembrar daquilo que ele aprendeu desde a sua infância, né, e colocar isso em prática, né, tanto na sua vida como no seu ministério. Ok? Vamos lá para a lição. Então, o objetivo da nossa lição. O objetivo da nossa lição é ensinar os alunos a conhecerem a palavra de Deus para realização de toda boa obra. Exortá-los quanto ao que é divino e eclesiástico. Estimulá-los a prepararem-se para o ministério, né? Timóteo foi chamado por Deus ao seu ministério ainda jovem. O apóstolo Paulo levou consigo em suas viagens missionárias. Olha só que privilégio, hein? De Timóteo aprender, né, com Paulo.
Então, Timóteo era praticamente um filho na fé de Paulo. Timóteo, né? Timóteo era um filho na fé do apóstolo Paulo, que se tornou em verdadeiro mentor espiritual do jovem. Olha só que privilégio. Paulo conheceu a família de Timóteo em uma de suas viagens missionárias. O jovem era filho de uma mãe judia e de um pai grego. Eu acho, se eu não me engano, acho que eu disse que era romano, mas é grego, certo? Porém, somente ele e sua mãe serviam a Cristo, né? Provavelmente convertidos pela pregação de Paulo, eles viviam na cidade de Listra. E quando Paulo voltou ali, ouviu bom testemunho dos irmãos a respeito de Timóteo, decidiu levar o jovem com ele em suas viagens. Está registrado em Atos 16, 2 e 3. Logo após, Paulo acabou se tornando um verdadeiro pai para Timóteo, né? Uma vez que seu pai biológico não era cristão, o jovem encontrou em Paulo uma estrutura e um referencial, não só físico, como também espiritual. Olha só, quanto ensinamento esse Timóteo não teve. Paulo, por sua vez, tinha grande consideração e carinho por Timóteo e o amava como um filho, tanto que de 13 cartas que o apóstolo escreveu, Timóteo é mencionado em 8. Você tem algum pai na fé? É importante ter alguém em sua vida como uma referência espiritual, realmente é muito importante. Mas uma referência espiritual, né, que nos ensine a fazer as coisas no reino de Deus corretamente, né, agir corretamente. Então, Paulo foi aqui um grande mentor de Timóteo. Um grande privilégio. Então, aprenda com ele, seja um discípulo. Então, chamado para o ministério pastoral. Timóteo passou a ser o braço direito de Paulo na obra missionária, um jovem temente a Deus, servo obediente, agradava ao Senhor, fazendo sua obra com amor e dedicação. E mesmo sendo ainda tão jovem, quando foi chamado, agiu com responsabilidade no serviço cristão. Paulo confiava muito em Timóteo, que, inclusive, cooperou com o apóstolo dos gentios na escritura de algumas de suas cartas. O que nos chama a atenção é que o jovem pastor verdadeiramente aprendeu com Paulo. De fato, ele era um jovem que tinha sede de aprender mais sobre a palavra de Deus. É isso que nós temos que ter, né? Fome e sede da palavra de Deus, né? Lermos a Bíblia para podermos aprender mais sobre Deus. Um jovem de oração, de temor a Deus e amor ao próximo. 3 fatores importantíssimos na vida de um cristão. Quase todas as cartas ele é citado, sempre trabalhando na obra do Senhor. Timóteo era confiável em suas pregações, né? Aprendeu com Paulo, pois receberam boas instruções da parte de Paulo, ficando responsável por vários trabalhos sobre o envio do apóstolo Paulo para os gentios, né? Que somos nós, fomos alcançados pela graça.
Então, Paulo ensinava a Timóteo não apenas pela sabedoria humana, olha só, não somente pela sabedoria humana, né? Instruir um jovem pastor a buscar a sabedoria das escrituras sagradas e assim estruturados na palavra de Deus. É que nós devemos ser, né? Não só na sabedoria humana, nós temos que nos capacitar, sim, lógico, né? Mas a sabedoria divina é superior. Então temos que estar estruturados na palavra. Dom, que é charisma, que foi concedido a Timóteo, é comparado a uma fogueira que ele precisa manter acesa. Olha só, um dom que precisa ser mantido aceso, né? Quer dizer que tem que ser contínuo na nossa vida. O dom era provavelmente o poder específico do Espírito Santo sobre ele para realizar seu ministério. Olha que coisa importante, né? O dom do Espírito Santo, né, que era o poder específico para o ministério de Timóteo. Então, aqui os dons e o poder do Espírito Santo que o Espírito Santo nos concede não permanecem automaticamente fortes e vitais. Precisam ser alimentados pela graça de Deus, mediante a oração, a fé e a obediência e a diligência. Então Deus nos dá os dons, mas precisamos estar como é que eu posso dizer, ativos, né? Nós temos que estar alimentando esse dom com oração, fé, obediência, né? E diligência. Então, Timóteo deveria conservar essas verdades com fé em Jesus Cristo e amor a Ele. Nunca apartar-se delas e não comprometê-las, mesmo em sua fidelidade para com elas, importar-se em sofrimento, rejeição, humilhação e zombaria, né? Exortação à obediência. Então, quando Paulo escreveu as cartas a Timóteo, né? Paulo sempre exortava Timóteo em obediência. Quando Paulo enviou as cartas a Paulo, já estava praticamente nos seus últimos dias de vida. Então, preso em Roma, ele escreveu ao jovem, exortando acerca do seu ministério pessoal. Nesse tempo, Timóteo vivia em Éfeso e cuidava dos crentes da igreja deste lugar. Certo? No entanto, as perseguições contra a igreja e os falsos mestres que inseriam heresias entre os crentes preocupavam Paulo. Então, Timóteo, sendo um jovem tímido, precisava ser exortado a defender o evangelho e combater os falsos ensinos. Então, aqui Paulo estava direcionando a Timóteo, né? Que aqui fala que Timóteo era tímido. Então, por isso que Paulo estava exortando a Timóteo a não se envergonhar do evangelho, né? Mas que Deus não nos deu espírito de temor, né? Mas de ousadia, né? Então, aqui Paulo estava falando para Timóteo ser ousado e empregar a palavra de Deus. Né? E Paulo estava preocupado com os falsos mestres que estavam ensinando, né, distorcendo a palavra.
E, e a única pessoa, né, que Paulo confiava em fazer esta missão foi Timóteo. Então, a igreja de Éfeso vivia um período difícil e Timóteo precisava de coragem e sabedoria, mas antes disso, de obediência para ver os conselhos de Paulo, que era o seu mentor. O objetivo principal das cartas a Timóteo era exortá-lo a ser um bom pastor, bem instruído na palavra. Registrado em 1 Timóteo 4:13. Então, para você ser um bom pastor, um bom pregador, um bom professor, temos que ler a palavra, sermos instruídos através da palavra de Deus. Então, que Timóteo cuidasse diligentemente dos cristãos da igreja em Éfeso, também tinha a finalidade de encorajá-lo a repreender e corrigir as vãs doutrinas dos falsos mestres. Quer dizer, além de ensinar a verdade, Timóteo teria que combater os falsos ensinos, né? As vãs doutrinas, repreender e corrigir. Nossa, já pensou? Tem que ter muito, é por isso que o dom, né, os dons de Deus nos dá ousadia, poder para repreender, né, esses maus ensinos. Então, a obediência é essencial para se ter a bênção no ministério e na chamada de Deus para as nossas vidas. Primeiramente, a obediência a Deus, que é acima de tudo, e respeito aos líderes, mestres, pastores, a quem quer que esteja acima de nós, como liderança espiritual. O diferencial de Timóteo é que ele era um jovem humilde, sábio, e que ouviu os conselhos de Paulo. Desse modo, tornou-se um excelente pastor. Então, pastor, o que o pastor deve fazer? O pastor deve guardar e defender o evangelho que lhe foi confiado. Primeiro, defendê-lo contra os ataques e ajudar a igreja a não ceder à tentação de afastar-se da verdade. Porque, incrível que pareça, né, tem pessoas, né, nem todos nós somos iguais. Né? Independentemente de luta de provação, as pessoas às vezes se afastam um pouco da palavra, né? Que aí é que era para estar mais firme, né? E a guarda do depósito da fé deve ser feito com a ajuda do Espírito Santo, certo? Então, a nossa fé, quem nos ajuda é o Espírito Santo. A obra de Deus não para. Paulo foi o maior evangelista do seu tempo e Timóteo ficou com o legado do apóstolo. O evangelho de Cristo não parou de ser anunciado. Atravessou os tempos, os séculos, as fronteiras e assim também nos alcançou. Oh, glória! Timóteo dedicou a sua vida à causa de Cristo. Ele foi chamado desde muito novo a pregar o Evangelho, segundo Timóteo 3,15, e foi instruído e preparado ministerialmente por Paulo. Foi um jovem fiel e obediente a Deus. Uma coisa linda é quando um jovem se dedica a fazer a vontade de Deus. É muito bonito. O jovem tem que estar, tem que ter interesse em buscar a Deus. Por isso, Timóteo foi honrado em seu ministério. Qual a importância, né? A importância de você ser fiel, né?
a Deus, temente, né? Deus honra, né? Então, prepare-se, dedique-se na leitura da palavra, na oração, e pois assim o Senhor o preparará para uma grande obra. Ok? Nós temos que ser leitor e estudante constante das Sagradas Escrituras. A Bíblia é o primeiro item na lista de material do professor. Ele é o principal livro de estudos. O verdadeiro crescimento espiritual está particularmente ligado ao estudo individual dedicado e constante das Escrituras. Então, nós não devemos só abrir a Bíblia para ler quando o pastor, na hora do culto, quando o pastor vai ler a Bíblia. Nem quando estamos na escola bíblica, né? Vamos estudar a palavra, abrir a Bíblia para ler só quando estamos na escola bíblica. Não. É algo que tem que ser uma dedicação, algo constante, todos os dias. Por quê? Porque nós, seres humanos, sabemos que somos, né, pecadores e somos pessoas, né, fortemente inclinadas à carne, a fazer o que a carne deseja. Então, nós temos que estar o quê? Em constante leitura da palavra para podermos aprender a palavra de Deus, para podermos nos corrigir, né? Para que a palavra nos torne pessoas diferentes. Então, em 1 Timóteo 4:3, o apóstolo Paulo aconselha-nos, aplica-te à leitura. Olha só. Então, nós temos que ter a vontade, né? Vontade de crescer espiritualmente, lendo a palavra de Deus. A leitura da Bíblia, como já dissemos, requer uma atenção muito especial. Deve ser efetuado com cuidado, retrocedendo quando necessário, quer dizer, ler e reler, né, para poder entender. Se você não entendeu, volte e leia de novo, não só o versículo, mas todo o contexto, né? Então, ler a Bíblia simplesmente para cumprir um programa de leitura diária não valeu de nada, né? Como muitos professores fazem, tão poucos, nem o proveito, né? Professores, alunos. O professor, então, nem se compara, né? Nós, primeiramente, estudamos para poder ensinar. Então, o aluno tem que aprender, quando chegar em casa, né? Reler até ter realmente a sua, vamos dizer assim, se tiver alguma dúvida, sua dúvida vai ser, né, abolida, né, com a leitura da palavra. Então, nós temos que ser dedicados. A leitura bíblica precisa ser levada a efeito ativamente, ligando o que está sendo lido com o que já foi lido, né? Fazendo confrontos, questionando, ressaltando e marcando. Então, esse é o estudo bíblico, certo? Então, conclusão. Timóteo nos ensina que a idade nunca interferiu no chamado de Deus. Ô, coisa linda, né? Quando Deus quer fazer, não importa a idade, né? Ele pode chamar até uma criança. O Senhor quer usar todos os seus filhos que estiverem dispostos. Não desperdice a sua adolescência, meu caro. Faça a obra do Senhor. Coloque a sua vida nas mãos de Deus, no altar de Deus. Confie e espere que o restante Deus fará na sua vida, tá bom? Então, essa foi mais uma lição. Nós estamos agora encerrando a revista, né, trimestral,
quarto trimestre. E nós vamos encerrar o ano com a próxima lição, tá bom? Próxima revista, na verdade. Que ainda não sei qual é, ainda vou olhar, mas semana que vem nós estaremos com a primeira aula, tá bom? Da próxima revista, um cheiro no coração. Se inscreva no canal, compartilhe, tá certo? E assista a aula e aprenda mais da palavra de Deus. Um cheiro no coração e até a próxima.